Glória a Deus. Vamos, lembrando que estamos no final do ano, estamos dando os reparos finais, e eu quero nesta noite convidar a todos vocês, daqui do púlpito até lá no último, a fazermos um exame de consciência. Como passamos este ano? Foi grandes bênçãos? Foi ano de grandes decepções, como diz alguém? Ou um ano de muita vitória? Se tiver ar aqui nas minhas costas ligado, eu peço fazer o favor de desligar. E assim vou falar menos hoje e lermos mais a palavra de Deus. Por isso pedi que o pastor Sandro, o pastor Orival e o pastor Adelso, cada um tem um microfone na mão, para ler as referências bíblicas, deixando que a palavra de Deus fale mais do que nós mesmos. Isso não significa que quando nós falamos, não é Deus que está falando. Muitas vezes Deus usa a boca do profeta para falar o que Ele quer. E nós vamos iniciar com Josué capítulo 24 e o verso 24. Quem quiser anotar, são quase 30 referências bíblicas. Nós vamos ler os versículos, por isso que eu sei que não vai dar tempo de ficar expondo muito a palavra ou comentário sobre a palavra. Josué 24 e 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E qual é a palavra do pastor essa noite? É obediência. Obediência. E nós vamos ver nas referências bíblicas e vamos fazer um exame de consciência. Nós fomos obedientes em tudo neste ano? Obedecemos a palavra por inteiro? A doutrina? Porque todo ensinamento que visa a santificação, isso é doutrina. Vamos ler aí com o pastor, então, Sandro, iniciando ali, 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22. Quem for anotando, anote. Quem solicitar a leitura, por favor, leia. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ah, pastor, eu trabalho até de madrugada. Ah, pastor, eu fico 2, 3 horas de oração. Nós oramos horas e horas e horas.
Nós ensaiamos horas e horas para tocar bonito. Não estou dizendo que isso não é importante. Isso tudo é muito importante. E é um sacrifício que você faz, muitas vezes, deixar de estar dormindo com a cabeça no travesseiro para estar de joelho no chão, ou estar lendo a palavra para ver uma palavra para pregar ao povo. Um sacrifício, muitas vezes, de atrasar o almoço, atrasar a refeição da noite, para ficar orando, lendo a palavra ou ensaiando, etc, etc. Deixar de dormir no inverno até o meio-dia para vir na escola dominical. Quanto sacrifício o crente faz? Esses sacrifícios todos podem ser comparados ao que disse Jesus: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sacrifício. Mas segura essa, porque o vosso silêncio me inspira a falar mais abertamente. Sacrifício que você faz sem obediência à palavra vale tanto quanto muito pouco ou nada. Por isso, melhor é obedecer do que sacrificar. Deixei de fazer hora extra para ir dirigir o culto. Deixei de ganhar um dinheiro lá que para fazer não sei o quê. Deixei de fazer uma costura lá, coisa, porque não dá tempo para não faltar no ciclo de oração ou nos cultos. Todos esses sacrifícios são maravilhosos, mas sem obediência, diga comigo, melhor. Repita, melhor é obedecer do que sacrificar-se. Dá um apertãozinho na mão da irmã que está do seu lado, do irmão aí, e diga: é melhor obedecer. Como eu disse que não dá para fazer muitos comentários, porque só este versículo nós podíamos falar o tempo todo. Nós temos as outras referências. Leia aí, pastor Olival, Oséias 6:6. Ô glória, Oséias está depois de Daniel, Joel, Oséias, por ali. Não procure Oséias antes do Gênesis, mas depois. Não é que muita gente abre antes do Gênesis para olhar no índice, não é? Então procure logo, direto, leia. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Misericórdia e conhecimento da palavra de Deus. Conhecer para quê? Para ter um anel no dedo? Para ter um diploma na parede? Não, para obedecer, para saber o que fazer. É melhor do que sacrifício e melhor do que holocausto. E aí, pastor Adelso, o senhor leia Mateus 9:13. Palavras de Jesus. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não valoriza muito os sacrifícios, não.
Mas vamos ler ainda com o pastor Sandro, Mateus 12 e verso 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Dá uma olhadinha para esses irmãos aí que estão do seu lado. Precisa falar mais alguma coisa? Põe lá na lousa outra vez, lá no painel outra vez. Olha, a versão que está aí na mão de vocês. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, essa misericórdia implica em obediência e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Precisa falar mais alguma coisa? Vamos adiante, porque já disse que são menos palavras e mais Bíblia. E a quem devemos obedecer, pastor? Efésios 6 e 1, pela ordem aí de vocês. Efésios 6, verso 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Obedecei, filhos, a vossos pais no Senhor. Isto é justo. Se os pais não são crentes e querem uma coisa que está contra a palavra de Deus, o filho não é obrigado a obedecer, mas obedece no Senhor, desde que não contrarie a vontade do Senhor. Ora, honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, que quer dizer, para que se prolongue os teus dias na terra. Meus 3 irmãos, aliás, eu acho que todos eles, éramos em 6, morreram 4. Minha esposa sabe do que eu estou dizendo, é uma realidade. Todos eles morreram com 53 anos. E quando eu vim para Sorocaba com 51 anos, aí teve um pastor que já dorme no Senhor, Deus sabe o nome dele, olhou para mim que tinha 51 e disse: então falta só 2 anos para o senhor? Deus sabe. Eu respondi: meu irmão, eu tenho uma promessa na Bíblia. Qual? A Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe tem promessa de viver muito mais, para que se prolongue os teus dias na terra. Nunca desobedeci a minha mãe nem meu pai. Meus irmãos se desviaram do caminho do Senhor,
Fiquei eu que comprei na época, tinha uma lambreta, era funcionário público, vendi para comprar uma caminhonetinha, uma daquelas que o Mazinho gosta, Fimaguete, para levar a mamãe e a minha irmã para a igreja e não deixar que elas não fossem para a igreja, honrando e procurando honrar sempre. Minha esposa sabe a luta que nós tivemos quando comprei um armazém e ela se levantava às 5 horas da manhã, 4 horas, para ir cuidar do caixa do armazém. E dali nós ainda ia para dirigir o culto. Era uma luta, um sacrifício, mas o mais importante era obedecer à chamada de Deus. O sacrifício que você faz pode ser muito importante, mas obedecer é melhor. Amém? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eles morreram com 53, eu estou com 30 para mais. E até onde o Senhor vai? Até onde Ele quiser. E sei muito bem com quem eu falo, com a igreja, e diante de quem eu falo. Não pretendo, já disse isso sempre, nós falamos, eu e a minha esposa. Ela disse, você falou quando chegou em Sorocaba. Eu não trouxe cola no sapato para dizer, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não. A qualquer momento eu posso estar me jubilando, me tirando pelo menos uma licença-prêmio. Licença-prêmio, quem é funcionário público aí sabe o que eu estou falando. Cada 10 anos tem direito a 6 meses. Para quem está 30 anos, tem direito a 1 ano e meio. Para descanso. Mas a minha vida está na mão de Deus. Não trouxe cola no sapato. Ninguém esteja pensando que o pastor Osmar é arrogante, não. Sei muito bem orar e o meu lugar. E Deus tem prolongado meus dias. Glória a Deus. E muitas vezes não é fácil, não. Não pense que é pão com manteiga, não. Nem pudim de leite. Muitas vezes é sacrifício de levar a igreja. Hoje mesmo eu tive que ouvir 3 pastores pedindo substituição. E eu não tenho pastores nas gavetas para mandar correndo lá. Não posso pegar um daqui que tem sua filha estudando, seu filho estudando, sua esposa trabalhando, ou ele trabalhando, e mandar lá. Não tem como. Tudo isso exige raciocínio, oração. Mas Deus dá. Sim, senhor. Está um aqui agora que estava falando comigo, não sei se foi o Alexandre, ele está aí, não? Está lá embaixo, né? Ô Mazinho, você podia me fazer um favor? Você vai lá embaixo, diga para eles fechar tudo, atender depois do culto ou outra hora, porque na hora do culto já falei 1000 vezes que é para estar aqui ouvindo a palavra, não é para estar nas lojinhas nem nos guichês trabalhando. Por favor. A hora da palavra é indispensável. E se quer bênção na sua vida, obedeça. Agora tem aqui nos pais aqui uma recomendaçãozinha que eu gostaria que vocês prestassem atenção. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Tem uns que pensam que é só isso aí.
Não me irrita, não me irrita. Está escrito. Tem uns adolescentes aí, uns menininhos meio. Não me irrita, pai, não me irrita, mãe. Está escrito que não é para irritar o filho. Pois é isso que eles aprendem na escola dominical, mas o professor não fala tudo. Mas vamos adiante. Mas criai-os na disciplina. Não é andar como quer, não é andar e achar que não pode ser chamado a atenção e repreendido. Não, senhores. Os pais têm obrigação de criar os seus filhos na disciplina da palavra. Não é do relho, não é da cinta, não é das pancadas. Disciplina da palavra de Deus. E na admoestação do Senhor. Por que o senhor está lendo tudo isso aí hoje, pastor, no fim de ano, quando o senhor devia dar uma mensagem pentecostal aqui para a gente sair acendendo as velinhas de Natal? Não, senhor. Eu já comecei avisando. É uma reunião para se pensar conscientemente como passei o ano, obedecendo ou fazendo a minha vontade e não a de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 20, o seguinte, leia. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aleluia. Capítulo 3, o versículo 20, não é? E o verso 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. O ânimo de servir a Deus, não é? O ânimo de estar junto na igreja, buscando a Deus. Aquele tempo que o menino ficava assim, deitadinho no banco, assim, para trás, e o pai ou o diácono chegava, dava um beliscão, senta direito. Aquele tempo já acabou, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sei de gente aqui que já levou beliscão naquele tempo. Mas a turma tinha respeito. Não adianta sacrifício sem obediência. Ensina a obedecer. Não precisa de pancadaria. Quem gosta de pancadaria, sabe quem é? Ninguém diz nada. É o carnaval. Filhos, obedecei a vossos pais. Isso é grato, é alegria diante de Deus. E vamos para Provérbios 6 e o verso 20. Provérbio, eu já falei que hoje ia mais Bíblia e menos palavra. Reflexão do fim de ano sobre como foi o ano que passou. Agora estou me referindo na obediência. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Aleluia. Os senhores já viram? Eu até vou repetir aqui, irmão. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Há uma prefiguração aqui para os pregadores, que esse pai seja o mandamento de Deus.
E não despreze a instrução de tua mãe, a instrução da igreja, em lugar da mãe. Mas mesmo que seja entendido no sentido físico e natural dos dias, os pais devem ser obedecidos, desde que seja no Senhor. Pai mandar o filho roubar maçã da casa dos outros, mandar roubar goiaba no quintal dos outros, isso não deve ser no Senhor. Esse o filho pode dizer: não, pai, eu não vou fazer isso. Mas se o pai diz: meu filho, antes de deitar, vem cá, vamos dobrar o joelho nós dois juntos, vamos aprender a orar, pelo menos uns 5 minutos antes de deitar. E isto é ensinar o caminho do Senhor. Não vou entrar em muitos pormenores, mas vamos, os filhos obedecendo. Agora os servos. Tem gente que perde o emprego e não sabe por quê. Efésios 6, versos 5 a 7. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Dá licença, irmão Lival, pode, o senhor vai continuar, irmão Lival. Senhor com letra minúscula, não é o Senhor Deus, é o Senhor patrão, é o Senhor que cuida, que mantém, que sustenta, com quem você está servindo. Continua. Versículo 6: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Amém. Empregados, pessoas que trabalham na igreja, etc. Quem está sujeito deve obedecer, mas tudo no Senhor. Se o patrão exige uma coisa, não faça. Eu já contei, não sei se lembram, ali no alto da Lapa, na Lapa, para o lado para trás do mercado municipal lá, ali tem a fábrica Sunfunge, e um dos empregados lá, dos encarregados da seção, o chefão chegou lá e disse: rapaz, você precisa, nós precisamos mais dinheiro, nós precisamos de recursos, você precisa fazer um trabalho assim, 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 assim. Em outras palavras, roubar. Porque nessas indústrias, nesses lugares aí de embalagem, coisa, vocês nem sabem o que acontece, de tanto que acontece. O litro do leite não tem 1 litro, só tem 900. O litro do óleo não tem 1 litro, só tem 900. Aquelas receitas, a ingredientes, vai ver, não tem nem a metade das doses. É tapiação para ganhar dinheiro, para fazer lucro. E esse irmão foi chamado para dar um jeito para fazer lucro. Ele olhou e disse: olha, meu diretor, o senhor vai me desculpar, estou muito tempo aqui, muito contente de trabalhar aqui,
estou grato ao Senhor por tudo, mas fazer uma coisa que contraria a minha consciência e me põe em jogo de desobediência à palavra de Deus, isso eu não faço. O senhor vai me desculpar, o senhor pode fazer de mim o que o senhor quiser, mas então vou lhe despedir. Pode despedir, porque eu quero alguém que me ajude. O senhor pode fazer como o senhor quiser, mas eu primeiro obedeço a Deus e depois ao meu patrão. Então é a sessão do pessoal. Aí ele foi na sessão de pessoal, o diretor do pessoal, e um dos filhos do dono lá também. Aí ele disse: olha, ele não quer fazer de jeito nenhum. O que é que se faz com ele? O filho do dono levantou e disse: vamos promover ele, porque nós estamos precisando de um tesoureiro principal aqui para cuidar da parte financeira, e nós queremos um homem sério, honesto, que faça e não se venda por nada. Obedeça a palavra de Deus, que você nunca vai sair perdendo. Não, pastor, tem muita gente que já perdeu. Bom, eu vou te contar aquelas que vocês já sabem. Aqueles 3 jovens obedeceram a palavra de Deus. Nós não nos encurvaremos diante de imagem alguma, muito menos a tua, ó rei. Mas eu vou jogar vocês na fornalha. Pode jogar. O Deus que nós servimos, Ele nos livrará da tua mão. Pois eu quero ver vocês serem livres da minha fornalha. E jogaram os 3, vocês conhecem. Quando o rei, incomodado com seus nervosismos, foi olhar: ei, quantos jogamos? 3? Mas estou vendo 4. E um deles, pela palavra que ele falou, eu posso imaginar, estava todo mundo com roupa comum, mas o quarto estava de roupas brancas resplandecentes. Diz ele: parece o Filho de Deus. Parece não, que o Filho de Deus, aonde quer que você entre em dificuldade, mas para obedecer a palavra de Deus, Ele vai contigo e não abre mão. Obedecer é melhor a palavra de Deus. Não adianta querer mudar as coisas. Sacrifício, se a gente soubesse quanto sacrifício fazem os idólatras. Outro dia vi nas imagens dos jornais, naquele lugar onde a senhora se perdeu. Coitada, está perdida. Aí acharam. Mas interessante que ela ficou com tanta raiva que ela mudou totalmente o seu caráter. Não era mais aquela senhora clara, dos cabelos, mãe de Jesus, não. Mas como é ela? Essa é a senhora Aparecida. Gente que faz quilômetros e às vezes subir rampas de escadaria de joelho, com uma almofada debaixo do joelho, para não ficar arrasado para o resto da vida. Sabe quanto vale isso? Nada. Sacrifício que não vale nada, porque melhor é obedecer a palavra de Deus. Quando eu era rapaz, antes de ser crente, moço, menino, começando a minha adolescência, nunca me esqueço. Nós fomos numa igreja católica, éramos católicos, e eu fui beijar o pé do Senhor dos Passos. Tem um tal do Senhor dos Passos, e todo mundo beija porque ele está assim, ó, dando um passo, por isso é Senhor dos Passos. Aí todo mundo chega atrás e beija no calcanhar dele, no pé dele. E eu não beijei.
Aí a minha mãe diz: não vai beijar? Digo: não. Por quê? Porque já gastou metade do pé, cheio de batom, cheio de sujeira. Eu não vou beijar isso em nada. Não falei nada. Não vai falar isso para os católicos, viu? Nós não estamos aqui para pegar peixe com pedra, mas com iscas da palavra de Deus. Muito sacrifício que não vale nada. Oh glória! E agora o que diz aí? Colossenses 3:22. Ainda estamos falando dos servos obedecer os senhores. Não, é isso? Pode ler. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carta, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Obedecei o patrão em tudo, os seus senhores em tudo, mas com temor de Deus. Ouviu, seu João Domingos? O senhor que tem empresa, o senhor não vai pedir para eles fazerem uma besteira, não é? Vocês sabem, não vou te assustar porque você já é experimentado, mas tem muitos caminhoneiros por aí, o Vaz também sabe disso, que já foi do ramo, e outros aí devem saber. Trocam os pneus do caminhão, hein? Troca mesmo? Fazem, tira metade do combustível para depois encher, trazer a nota com mais. É tanta roubalheira, mas aquele que tiver temor de Deus não fará dano algum. Portanto, coloque pessoa que tenha o temor de Deus na sua vida. A senhora quer uma empregada na sua casa? A minha esposa não quer, estou cansado de pedir, porque eu vejo que ela fica sacrificada aqui na loja e fica sacrificada em casa e no ciclo de oração. É uma batalha direta. Arruma uma mulher para ajudar aí. Não, vou ficando sozinho, eu e você. Tá bom. Mas se você botar uma empregada dentro da sua casa, tenha muito cuidado. Repito, tenha muito cuidado. Ou se for um empregado, da mesma maneira. Todo cuidado é pouco. Ponha gente que tem temor de Deus. E o que mais que tem que obedecer? Vamos ver. Lá em Hebreus 13:17. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem que obedecer os pais, tem que obedecer a mãe, tem que obedecer o patrão, e tem que obedecer o pastor também, viu? Desde que o pastor não faça besteira. Tem pastor por aí fazendo besteira. Não, irmãos, esses dízimos maiores aí, os irmãos deixam separado, e o resto eu não vou nem contar porque dá vergonha. Vocês sabem disso. Olha, irmão, tem que levar um presentinho lá para o pastor, que eles exigem lá, viu? Mas vocês podem deixar comigo mesmo, que quando eu sentir de Deus eu levo. Está aí um agora que falou conosco hoje, está por aí. Conhece o pastor fulano de tal? Já está excluído faz tempo.
Pois é, arrumou uma quadrilha de coisa e foram roubar lá na igreja. Tá, e ele sabe. Como ele conhece o camarada, ele disse: ó, rapaz, você já foi até meu pastor, rapaz. Como é que você faz um negócio desse? Quer dizer, ainda carregam o apelido de pastor para fazer bandalheira. Tenha cuidado. Então você tem que obedecer o seu pastor, desde que seja no Senhor, sem se desviar da doutrina da palavra de Deus. Nós falamos em obedecer os pais, os patrões e os pastores. Vocês estão olhando muito para mim, não sei se estão assustados. Dá uma olhadinha para o lado e pergunta a essa pessoa que está do seu lado: você tem sido obediente ao pastor? Consciência. Vamos findar o ano. Falei para uma da administração hoje. A gente desmancha um carro para renovar ele. Antes de pintou as peças, tudo e tal. Antes de montar, o que faz? Dá uma limpada, né? Não vai nem botar tintura em cima da poeira do barro. Dá uma limpada geral. Vamos entrar o ano que vem. Ei, ó, vamos dar uma limpada geral? E quem mais temos que obedecer? Deuteronômios 29, digo, Deuteronômios 27, verso 10. E o outro abre em Atos 5 e 29. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus. Ele cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Obedecer os pais, obedecer os patrões, obedecer os pastores, mas acima de tudo, obedecer a voz de Deus. E o que é que diz ainda? Atos 5 e 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aquele estava bem ensinado, né? Estava bem preparado, né? Foram presos, apanharam. Vamos soltar vocês para não matar, mas vamos soltar. Só que tem uma coisa: não fale mais desse nome aqui. Vai me desculpar, amigo. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Fale de Deus, fale da palavra de Deus. Não obedeça à autoridade quando ela se levanta contra a tua vida espiritual. Não, mas o major está com um revólver na cinta, eu não quero saber. Mas o coronel lá está com... eu não quero saber. Mas o carcereiro lá, não quero saber. Crente não vai preso a não ser por causa da palavra de Deus. Agora, antes de obedecer a vocês, não podemos deixar de obedecer a Deus e falar daquilo que temos visto e que temos ouvido. Então, obedecer ao Senhor é acima de todas as coisas. Ah, pastor, eu tenho feito um sacrifíciozinho para ficar meia hora de joelho, viu, dona? Tenho feito um sacrifíciozinho. Por isso que eu sei que a oração começa às 7, eu chego às 7:30. Que hora começa a oração?
das 7h30 até as 8h30. Está todo mundo aí para começar a orar? E fica todo mundo de joelho até às 8h30. Convido os pastores para vir orar com vocês, para eles aprenderem a ficar 1 hora de joelho. Mas esse sacrifício, se não houver obediência à palavra de Deus, não vale não. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrifício é bom, mas o melhor é obedecer. Você sabia, eu vou dizer uma coisa para você, você sabia que por vezes, para a gente obedecer a Deus, a gente tem que fazer o sacrifício? Você pensa que foi fácil, não foi sacrificante para o Abraão? Gênesis 26, verso 5. Gênesis 26, verso 5. E outro abre em Hebreus 11 e o verso 8. Gênesis 26, verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O próprio Deus dizendo: esse sim, esse obedeceu a minha voz, meus estatutos, a meus mandamentos, as minhas leis. Esse. E foi, você pensa que foi pequeno o sacrifício de Abraão? Tirar tudo aquilo que tinha e andar perambulando. E para onde vai com essa boiada toda, com essas ovelhas todas, com esses empregados todos, com essas mulheradas, essas crianças? Para onde tu vai, rapaz? Uma terra que o Senhor me mostrará. Mas aonde? Não sei, Ele vai me mostrar. Eu faço agora uma pergunta para os pastores, vocês assimilem aí para vocês. Você sabe para onde você está indo? Para uma terra que o Senhor nos mostrará. Se não é terra, se é céu, se é mansão, se é não sei o que. Eu não vi, mas eu sei que estou andando para lá. Aí agora olha no lado aí do outro e diz: você está andando para lá também, rapaz? Ou você já parou no meio do caminho? Não foi fácil para Abraão. Se não bastasse o sacrifício de tudo que ele tinha e largar tudo que tinha para trás, não diz que ele vendeu a terra dele, nada, largou tudo. Ainda carrega um sobrinho junto, que era uma tribulação. Nunca faltou tribuloso para quem está indo para a terra prometida. Tem sempre um tribuloso na vida da gente, perdoando. Entenderam tudo? Que não há como fazer muita explicação. E agora o que mais me comove: se Abraão, pai da fé, obedeceu a voz de Deus, agora imagine essa obediência de Hebreus 5, 8 a 9, ou Romanos 5 e 11. Leia. Aliás, 5 e 19. Perdão, pastor. Hebreus Rápido. ou Romanos? Primeiro, o Hebreus 5, 8 a 9. Hebreus 5, 8 a 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia, aleluia. Esse vocês sabem quem era, não é? Esse vocês conhecem, né? Dá vontade até de repetir outra vez. Põe lá na lousa, lá, se for possível. Dá vontade até de repetir. Tem horas que a palavra de Deus me alegra muito mais
do que eu ficar falando. Ainda que era filho, com letra maiúscula significa Jesus, aprendeu a obediência. Ora, se o Filho de Deus, o Deus se fez homem, precisou ser obediente, quanto mais tu, quanto mais tu, quanto mais tu. E essa obediência dele deu em quê? Como é que continua, meu filho? E sendo ele consumado, quer dizer, foi morto em obediência ao Pai. Lembram? Ele pediu para o Pai: Pai, se for possível, se for da tua vontade, passa de mim, passa. Eu poderia agora me arrebatar aqui direto para o céu, passa. Mas a vontade de Deus é que ele derramasse o seu sangue, fosse o sacrifício vivo e eterno, uma vez por todas. Para quê? Veio a ser a causa da eterna salvação de todos aqueles que levantam a mão. Aceita Jesus? Aceita. Quer uma casa nova? Quero. Quer um casamento feliz? Quero. Quer saúde? Quero. Mas a salvação é para os que lhe obedecem. Espero que você nunca mais esqueça este fim de 2017. Obedecer ao Senhor, que era filho e deu exemplo de obediência a ponto de morrer, dar a vida. Você só quer levar vantagem. Obedeça. Obedeça à vontade do Pai. E Romanos? Romanos foi 5 e 19? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. Justo. A desobediência de Adão, segundo a palavra escrita, levou todo mundo a problemas na vida. Mas a obediência de Jesus, torna todos justos, justificados pela fé, justificados e purificados pelo sangue de Jesus. Não dá para comentários. Obedeça de que maneira, pastor? Vamos lá. Isaías, quero terminar logo. Isaías 1:19. Pode ler 18 e 19. 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Entenderam? Se quiseres, se você quer obedecer, se você ouvir e obedecer a palavra, você vai ser abençoado. E Romanos? Não, Tiago 1:22. Rapidinho.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem vem na igreja pensando que está enganando os outros, está enganando a si mesmo. Siga a palavra, obedeça a palavra de Deus. E Romanos 6, 16 a 17, vamos ver, rapidinho, rápido, tá? Passou a hora. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Obedecer a doutrina. Doutrina não é aquele negócio do chapéu grande, do bigode raspado, da barbicha pelada, etc. Doutrina não é isso. Doutrina é a obediência aos mandamentos, estatutos estabelecidos por Deus. São doutrinas que vão muito além do que muita gente imagina de costumes, etc. E agora obedecer então a doutrina, se quer agradar a Deus. E 1 de Pedro também ele fala, 1:14 a 16. Estou encerrando. 1 de Pedro. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Não adianta querer fazer rodeio. Jesus é o nosso exemplo. Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o exemplo. E para tudo isso, para te ajudar e para me ajudar a ser obediente, 1 de Pedro 1 e 2 e o 22. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tudo por causa da obediência. E para terminar, João 14, são as palavras de Jesus, verso 15 e 26. É a ordem de Jesus.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 26. 15 e 26. 15 e 26. Não, o mesmo 14, verso agora 26. Esse é o que eu li, 26, pastor. Verso 14, 14 de João, verso 26. E o verso 15. Verso 15. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se ama Jesus, não é? Então obedeça. Guarde os seus mandamentos. E finalmente Lucas 6 e o 46. 6, verso 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ô pastor, o senhor encerrou numa palavra dura de responder. É Jesus quem está perguntando. Você chama ele de Senhor, o meu Senhor está ali, o meu Senhor está aqui, o meu Senhor me dá, o meu Senhor me ouve, e louva e canta meu Senhor para lá e meu Senhor para cá, e ora meu Senhor para lá e meu Senhor para cá, e ele olha assim e diz: ei, por que vocês me chamam de Senhor, 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 e não faz o que eu mando, e não obedece? Ô pastor, o senhor encerrando o ano com uma palavra, não. Vamos entrar o ano que vem com alma limpa, com consciência limpa, com coração firmado. A Bíblia não impede de amar uns aos outros, mas a obediência à palavra de Deus está acima de todas as coisas. Vamos ficar de pé porque já deu trovão lá fora. E pode dar trovão aqui dentro também. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou convidar aí o pastor para orar. Mas eu gostaria que você fosse sincero. E junto comigo, peça para Deus: me ensina a te obedecer melhor. Me ensina a fazer a tua vontade. Amém? Como não há tempo, por isso que eu encurtei, deixando mais a palavra. Mas eu espero em Deus que 2018 será um ano de muita paz e prosperidade para todos nós. Mas isso só acontecerá se obedecermos. Amém? Amém? Posso fazer uma ilustraçãozinha de 1 minuto? Jesus olha para os seus e diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador para vocês. Vou rogar ao Pai que mande o Espírito da verdade, que ensina, que fala. E ele diz: agora vocês vão lá para Jerusalém, lá no cenáculo, e ficam lá esperando, até que do alto sejais revestido de poder. E aí o Espírito Santo veio depois em 10 dias, é isso? E caiu sobre crente que estavam em tudo quanto é lugar da terra, é isso? Para os que obedeceram,
para os que foram lá para o cenáculo buscar e esperar a promessa. Se você quer a operação do Espírito na sua vida, do Espírito de Deus, obedeça. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.